ouve a oração da tua serva, com a alma embriagada de amargura. Vem fazer um voto em teu altar. Ó meu Pai, vem e me atende nessa hora. Falei do meu desgosto até agora. Estou atribulada em meu espírito. Ah, meu Senhor lembrou de mim quando eu chorei de aflição, e Ele, pra consolo de minha alma, respondeu minha oração. Ah, o meu Senhor lembrou de mim, das minhas entranhas vai nascer a bênção que Ele preparou pra mim, pra alegrar o meu viver. Meu Senhor, ouve a oração da tua serva, com a alma embriagada de amargura. Vem fazer um voto em teu altar. Ó meu Pai, vem e me atende nessa hora. Falei do meu desgosto até agora. Estou atribulada em meu espírito. Ah, meu Senhor lembrou de mim quando eu chorei de aflição, e Ele, pra consolo de minha alma, respondeu minha oração. Ah, o meu Senhor lembrou de mim, das minhas entranhas vai nascer a bênção que Ele preparou pra mim, pra alegrar o meu viver. Bom dia, juventude. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Hoje nós vamos estar continuando o estudo da revista O que a Bíblia diz sobre oração. Estamos na lição 2, a mulher que ora com lágrimas. Então abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1, verso 11. E diz assim a sua palavra. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene. Ó Senhor, Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Amém? Então vamos orar. Querido Deus,
Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco nesta manhã e que possamos ter um maior relacionamento contigo, possamos estar orando mais, buscando mais a Tua presença, um exemplo desta Tua serva no passado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Muito bem, a Bíblia ela fala de mulheres de oração e uma delas foi Ana, de quem conhecemos 2 intensas orações. Aprendemos com ela o que deve fazer uma mulher que não pode engravidar. Talvez não seja o sonho da maioria das mulheres do nosso tempo, mas era o sonho de quase a totalidade das mulheres do Velho e do Novo Testamento. Mas, infelizmente, é muito comum em nosso tempo não consultar a Deus sobre assuntos desta natureza. O que se faz neste caso hoje em dia é buscar a medicina, mas num tempo em que não havia tecnologia médica para a infertilidade, Ana buscou o Senhor seu Deus. Hoje, pais e mães verdadeiramente cristãos que estão em dificuldade para conceber devem orar e buscar respostas em Deus. Além de orar, devem buscar o recurso médico ou a habilitação para adotar, mas deve-se buscar esses recursos com reservas, pois é necessário conhecer a vontade de Deus e então sim buscar tais recursos, para que o nosso eu não sobressaia sobre a vontade de Deus. Mas hoje vamos estudar a posição de uma mulher que decidiu buscar a Deus neste caso. E o primeiro ponto a ser estudado na lição de hoje é devolvendo a bênção, a primeira oração de Ana em 1 Samuel capítulo 1. Em meio a uma decadência moral e espiritual grave, onde lemos tais relatos tanto no final do livro de Juízes como no livro de Ruth, 1 Samuel capítulo 1 é de certa forma uma continuação destes 2 livros. Mas nesse tempo, vemos uma família que buscava viver de modo íntegro, a família de Eucana, formado por ele, suas 2 esposas, Ana, sem filhos, e Penina, com vários filhos. Naquela época, e até os livros dos reis e crônicas, um homem ainda podia ter várias mulheres sem que isso fosse visto como algo errado. O que começou a mudar na deportação para a Babilônia. E quando chegamos no Novo Testamento, a monogamia é afirmada como o ideal claro. Mateus capítulo 19, verso 4 diz: E então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. 1 Coríntios capítulo 7, verso 2 também diz: Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. E 1 Timóteo capítulo 3, verso 2 e verso 12 diz: É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Mas voltando agora ao estudo que nós estamos desenvolvendo, Eucana e toda a sua família, como parte de sua vida de fidelidade a Deus, todos os anos eles saíam de Ramá, onde moravam, e faziam uma peregrinação por 24 quilômetros até Siló, onde se encontravam a Arca da Aliança e o sumo sacerdote. No santuário desta cidade, eles prestavam seu culto anual a Deus. O culto era um misto de alegria e tristeza. Todos esperavam aquele tempo de peregrinação para o qual se preparavam o ano todo. Penina e seus filhos se divertiam muito. Ana chorava o tempo todo. Eucana tentava consolá-la. Eucana a agradava, Eucana a acariciava, Eucana a amava mais que Penina, mas não adiantava. Ela queria ser mãe. Numa destas peregrinações, Ana resolveu ser clara no seu desejo diante de Deus. Ela estava ainda amargurada, mas decidiu apresentar seu pedido a Deus. Foi uma tarde inesquecível. Foi uma tarde de oração silenciosa, regada de lamentos e lágrimas. O sumo sacerdote em seu tempo era Eli. Achou que estava embriagada, porque ela orava com intensidade, mas em silêncio, entrecortado apenas com seus soluços de pranto. Eli, não acostumado com orações intensas e fervorosas, achou que estava bêbada. Talvez tenha aprendido mais uma lição sobre as diferenças no ato de adorar e orar ao Senhor. É compreensível que Eli tenha pensado que ela estivesse bêbada, já que os atos de adoração naquela época compreendiam em ritos de sacrifícios e atos de arrependimento. Raramente se via uma mulher aos pés do templo orando e chorando com grande intensidade.
Em nosso tempo, os atos de adoração são dos mais variados, alguns mais comedidos, outros bem exaltados, mas precisamos tomar cuidado com críticas sobre a adoração, pois cada um exerce sua sinceridade a Deus na busca de respostas e atos de adoração. Davi, certa vez, adorou a Deus com danças e talvez cantando alto na frente de todo o povo quando a aliança estava entrando pela primeira vez em Jerusalém. Sua alegria e o seu ato de culto e adoração foram sinceros e todo o povo adorou a Deus com ele. Mical criticou o seu exagero e foi punida por isso. Atos sinceros de adoração, de oração, sendo exagero ou não cabe a ninguém julgar, pois é Deus quem recebe a adoração e a oração. Assim, não importa se as orações são bonitas ou feias, esse nosso julgamento não tem nenhuma importância ou fundamento. O publicano não orava bonito, mas foi sincero e foi atendido. O fariseu, que era mestre na arte de orar, se esqueceu que sua oração não era sobre si mesmo, mas uma oração que deveria ser dedicada a Deus. Quanto a Ana, ela orava de modo diferente dos outros. Era como se orasse com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, verso 26 diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ana queria um filho, mas a sua angústia era tanta que mal saía a sua voz. Ela sofria em sua infelicidade, mas sofria calada, para não incomodar seu marido e para não ser ainda mais desprezada por Penina. Ana pediu emocionada um filho, repetindo a promessa que, se fosse atendida, entregaria seu filho para ser um sacerdote tão dedicado que jamais cortaria a sua barba e o seu cabelo. Ele não seria um sacerdote por um tempo, como previa a lei em Números 6, capítulos 1 a 21, mas o seria por toda a sua vida. Eli, depois de explicado o mal-entendido e percebendo a sua angústia, disse: e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Esta palavra foi poderosa aos olhos de Ana, pois ela viu ali uma profecia de Deus em sua vida. Afinal, era o sumo sacerdote. Ela não mais ficou angustiada, pelo contrário, estava alegre, pois sentia o poder de Deus em sua vida. Ela estava aliviada, pois recebeu pela fé uma resposta de Deus. No dia seguinte, voltaram para Ramá e ela logo ficou grávida. Era a concretização da resposta de Deus, da resposta de sua oração. Ana não se esqueceu da sua promessa. Enquanto o resto da família voltava para Siló para cultuar a Deus ano a ano, ela amamentava o menino. Quando o desmamou, possivelmente aos 3 anos de idade, ela o levou ao santuário e o dedicou ao serviço de Deus. Ela poderia resgatar o menino oferecendo um sacrifício substitutivo, como diz a lei, mas a sua promessa não tinha atalhos. Assim fez Ana, a estéril, que Deus a tornou mãe. Há várias estéreis na Bíblia: Sara, Rebeca, Raquel, a esposa de Manoá e Isabel. Não vejo que o caso de Ana seja um dos mais dramáticos, pois cada um viveu suas angústias e experiências com Deus. Mas com certeza é um dos mais lindos relacionamentos com Deus que vemos na Bíblia. E todas elas, pela intervenção de Deus, engravidaram. Nem a esterilidade, essa impossibilidade humana, entra na lista das coisas impossíveis para Deus. A responsabilidade e fidelidade de Ana foi notável, como foi admirável a sua oração ao Senhor. Mas o segundo ponto a ser estudado na lição de hoje é o agradecimento nascido da experiência com Deus. A segunda oração de Ana, o seu louvor, em 1 Samuel capítulo 2. Na Bíblia, as mulheres também cantam. Lemos que no capítulo 15 a.C., Miriam, a profetisa, irmã de Arão e Moisés, pegou um tamborim, depois que atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto e o exército egípcio completamente derrotado. Todas as mulheres a seguiam, tocando tamborins e dançando. E em Êxodo capítulo 15, verso 20 e 21, Miriam lhes respondia, cantando: Em Juízes, capítulo 5, Débora também cantou no século 12 a.C., para celebrar uma vitória militar sobre a sua liderança. Louvem a Deus, o Senhor,
Os israelitas resolveram lutar e o povo se apresentou alegremente. Ouçam, reis, prestem atenção, governadores. Eu tocarei música e cantarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor Deus, Quando saíste das montanhas de Seir, quando vieste da região de Edom, a terra tremeu. e as chuvas caíram do céu. Sim, caiu muita água das nuvens. As montanhas tremeram diante do Senhor, O Deus do Monte Sinai, diante do Senhor. o Deus de Israel, nos dias de Sangar, filho de Anate. Nos dias de Jael, as estradas estavam desertas e os viajantes usavam os desvios. Nas cidades de Israel não havia ninguém. Elas ficaram vazias até que você, Débora, veio para ser mãe de Israel. Os israelitas escolheram novos deuses e então houve guerra no país. E dos 40.000 homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança. O meu coração está com os comandantes de Israel, com o povo que se ofereceu alegremente. Louvem a Deus, o Senhor. No início da era cristã, Maria de Nazaré cantou para agradecer a Deus por sua gravidez. Pelas semelhanças com a canção de Ana, Maria a conhecia muito bem e tinha a ideia geral do antigo cântico na sua memória, e disse em Lucas capítulo 1, versos 46 a 49. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. O Cântico de Ana começou com uma canção. Primeiramente, ela fala da sua alegria por Deus ter respondido à sua oração e lhe dado um filho. A infertilidade era um inimigo a ser vencido, e Deus lhe deu a vitória completa, libertando-a da humilhação da esterilidade. Depois, ela exalta a Deus falando a ele como via. Ana tinha um conhecimento geral de tudo o que Deus tinha feito pelo seu povo, pois as histórias de Israel eram passadas de descendência para descendência, e o seu relacionamento com o Senhor, a partir da sua experiência com Ele, mostrou sua profundidade e clareza sobre como Deus poderia usar o seu filho para a sua glória.
tira a vida e torna a dar, faz descer a sepultura e retornar. Ele é quem nos torna ricos e pobres se quiser. Humilhe também pode exaltar. E por quase tudo isso eu passei. Já desci o pó da terra e retornei. Fraco estou, mas sinto agora uma riqueza em mim. Humilhado estava, mas Deus me exaltou. Junto aos príncipes fará eu assentar-me e herdar o trono de glória nos céus. Junto aos santos cantarei, se eu aqui vencer o mundo e a sua ilusão. Mas eu sinto pela fé que ao meu lado está o justo e poderoso Senhor. Em seu hino de louvor e agradecimento a Deus, ela entendia que, em primeiro lugar, Deus liberta. Todo o tema da Bíblia se centra em Deus como libertador ou salvador. Ele liberta os hebreus da escravidão do Egito por meio de atos extraordinários. Ele liberta, salva os seres humanos da escravidão do pecado por meio do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Em seu hino de louvor e agradecimento a Deus, ela entendia que, em segundo lugar, Deus é santo. A Bíblia é também a história de Deus que é santo, diferente, separado e requer que aqueles que o amam e o adoram também sejam santos como ele é. Em seu hino de louvor e agradecimento a Deus, ela entendia, em terceiro lugar, que Deus é incomparável. Ao homem moderno soa estranha a declaração de que não há outro Deus além de Deus. Além disso, entre os contemporâneos de Ana, aceitava-se a ideia de que houvesse outros deuses. Os povos vizinhos adoravam outros deuses imaginários como Baal, Quemos, Dagon, entre outros. Depois desta declaração de fé por parte de Ana, de que não há ninguém semelhante a Deus, encontramos muitas outras, como 1 Crônicas 17:20, o Salmo 71:19, o Salmo 86:8 e também Jeremias capítulo 10, verso 6. Em Miqueias, capítulo 7, verso 18, diz: Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e esqueces da transgressão do remanescente da sua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Aqui o profeta Miqueias pronuncia a singularidade de Jesus, que veio ao mundo para dar salvação ao homem pecador. Para todo aquele que nele crê, tenha vida eterna, como diz João 3,16. Por isso, Ana entendia que Deus está bem próximo dela e que ouvia suas orações, e isso lhe dava segurança de quem pisa numa rocha. Assim como a oração lamento estava cheia de emoção, a oração canto estava cheia de convicção. A história de Ana é um testemunho de que Deus está bem perto de nós e que pode falar com qualquer pessoa que deseja se encontrar com Ele. Amado irmão, amado jovem, nesta manhã, entenda isso. O Senhor está perto de você e você pode falar com Ele, porque Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Basta que você abra os seus lábios com sinceridade e se derrame diante dele, porque Ele vai te ouvir. Conta a história de uma mulher chamada Maria, onde ela assistia aos cultos, primeiramente por causa dos sobrinhos que adotara, e depois por seu próprio interesse, mostrando todo o seu passado ideologicamente ateu.
Numa noite, após o culto, ela procurou o pastor da igreja e comentou: aprecio tudo o que você diz e estou revisando meus conceitos. Até acho que Deus existe, mas não posso aceitar que Ele se preocupe com os nossos assuntos. Nossos problemas é nosso e nós é que temos que resolver. Maria estava enfrentando muitos problemas com seus sobrinhos que criava como filhos. Problemas que se agravavam por diversas razões. E em meio às dificuldades, ela começou a orar, mesmo cheia de dúvidas, que foram desaparecendo com a descoberta de que Deus se importava com ela. Algum tempo depois, ela creu e foi batizada. Ana cria num Deus que se ocupava das nossas coisas, das coisas pequenas como das grandes, como a esterilidade. Um Deus que se importa é a maior descoberta que uma pessoa pode fazer através das nossas vidas de oração. E que coisa extraordinária, irmãos, descobrir que Deus se importa tanto com as nossas pequenas coisas, como das grandes dificuldades que vivemos em nossa vida. Então, para tomar uma atitude, em nossas próprias orações, devemos agir como Ana fez, e orar com intensidade, até com lágrimas, se elas traduzem nossas dores e aflições. Devemos orar com persistência, mesmo que não sejamos compreendidos. Nós não oramos para agradar pessoas, mas para nos apresentar como somos diante de Deus, que nos ouve, que nos vê e sente nossas angústias. Ele fez isso com Jesus, Ele faz isso conosco, amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus e que você tenha um relacionamento profundo com o Senhor, pois saiba que o Senhor está nos ouvindo. Amém? Querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Que sejamos, ó Pai, homens e mulheres como Ana, para a glória do Teu nome, que possamos orar com intensidade, com choro e lágrimas se for necessário, mas que possamos estar na Tua presença com sinceridade de coração, derramando a nossa alma e a nossa vida diante de Ti, porque sabemos e entendemos que o Senhor está perto de nós, que o Senhor está nos escutando e que a qualquer momento irá nos responder. Obrigado, Pai, pela Tua paz, pela Tua proteção e pelo Teu cuidado das nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus e para a glória de Deus. E uma boa semana para todos vocês. Tesouro entre os
justos me